Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Domingo 5 de maio, duas testemunhas. Quais são as cinco características das duas testemunhas? Elas profetizam, estão vestidas de pano de saco, derrotam os inimigos, têm autoridade sobre a natureza e estão diante do Senhor de toda a terra. Apocalipse 11, verso 3 ao 6 está escrito: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Por que elas estão vestidas de pano de saco? O pano de saco no Antigo Testamento, ou na época dos apóstolos, na época de Jesus, essas vestes simbolizavam tristeza, luto. E foi exatamente o que ocorreu durante a Idade Medieval, quando a Bíblia foi escondida, proibida do povo. E na Revolução Francesa ela foi também proibida e queimada. Então simboliza exatamente o luto espiritual, pela palavra de Deus. Mas Deus sempre teve um povo. Temos visto na semana passada os reformadores, entre outros, que sempre levaram avante a mensagem cristã da Bíblia, a mensagem do Evangelho. No verso 4 de Apocalipse 11 está escrito: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Lá em Zacarias capítulo 4 faz menção exatamente a isso, E o azeite simbolizando também o Espírito Santo, como bem ensina aqui a lição. Ele diz que Zacarias é informado de que representam os dois ungidos que estão a serviço do Senhor Jeová. As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ela continue a dar luz. O verso 5: se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Todos aqueles que tentaram, de alguma forma ou de outra, acabar com a palavra de Deus, acabar com a Bíblia, acabar com o cristianismo, eles foram derrotados. Onde estão esses homens agora? Certa vez John Lennon disse que eles eram mais famosos que Jesus Cristo e que o cristianismo iria acabar. Onde está John Lennon agora? E todo aquele que abre guerra contra o cristianismo, ele merece morrer. Não apenas a morte física, mas a morte eterna, a condenação eterna. O verso 6 é dito: ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. A gente viu também que Elias, pela palavra de Deus, ele orou e não choveu. Depois ele orou e choveu novamente. E os profetas de Baal, eles foram consumidos. Moisés, do mesmo jeito, pela palavra de Deus, ele anunciou as pragas que viriam sobre o Egito. Jesus Cristo falou também em João capítulo 5, verso 39, que o Antigo Testamento, que era a Bíblia de Jesus, ela testificava dele e que o Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Portanto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento juntamente, eles dão testemunho. Portanto, nós entendemos que as duas testemunhas mártires são exatamente o Antigo e o Novo Testamento. E quando a gente continua também lendo, a gente vê, ou estudando as profecias, a gente vê que isso ocorreu na época da Revolução Francesa, quando proibiram a Bíblia, queimaram as Bíblias. Mas essa profecia também ela vai se cumprir no tempo do fim, dessa vez na figura das duas tábuas da lei, porque as tábuas da lei também são conhecidas como as tábuas do testemunho. E hoje a Bíblia ela não é mais proibida, tem Bíblia de tudo que é tipo de jeito. Mas quando saiu o decreto dominical, os homens irão anular a lei de Deus da terra. Então, eu entendo que no tempo do fim, as duas testemunhas serão
exatamente as tábuas da lei de Deus. Tanto é que você continuar lendo o capítulo 11 de Apocalipse, você verá que no verso 19, o santuário de Deus é aberto, é visto o santuário de Deus que se encontra no céu, e a Arca da Aliança é vista. Porque a Arca da Aliança é vista exatamente no contexto da última trombeta. Porque da Arca da Aliança está ali as duas tábuas da lei, as tábuas do testemunho. E toda a humanidade verá onde foi que pecou, ou onde foi que se rebelou contra o Santo de Israel. Amanhã, segunda-feira, veremos períodos de tempo proféticos. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui para estudarmos períodos de tempo profético. Amém.